Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui para darmos mais uma abordagem jurídica de que temos já feito no nosso canal Case Studio e estamos hoje para apresentarmos uma abordagem que é pouco explorada no nosso âmbito, ou então no nosso país, digamos assim, em particular na nossa província do Ambo. Então, a pergunta que se coloca, que está subordinada ao nosso tema é: por que estudar o direito em Angola, de modo concreto no Ambo? A essa pergunta, embora seja possível dar várias respostas, ou seja, a pergunta, apesar de ser pertinente e de extrema importância, requer sempre dizermos aqui que a resposta poderá divergir, pois está ligada sempre a cada um em particular. Porque, como nós sabemos, as motivações de estudar o direito estão praticamente ligadas a cada um e de modo muito pessoal. Então, não daríamos uma resposta tão uniforme que possa abranger a todos. Mas o mais importante é que aqui vamos dar a resposta que é conveniente em termos de direito. Mas antes mesmo de irmos diretamente para a pergunta, é fundamental aqui, pelo menos, definirmos o direito. Se há tarefas difíceis na vida, definir o direito de modo unitário é uma delas. Porque, como se sabe, para alguns o direito se identifica com a força, para outros se identifica com a lei, enquanto para outros se identifica com a justiça. A maneira de Miguel Reale, filósofo ou célebre filósofo do direito, em que entende que o direito é facto, é norma e é um valor, nós aqui precisamos dizer que o direito é lei, o direito é força, o direito é justiça. Por que desta tridimensionalidade, lei, força, justiça? Porque, como já dizia o filósofo francês Blaise Pascal, a justiça sem força é impotência e a força sem justiça é tirania. Razão pela qual é fundamental o equilíbrio entre a força, o direito e a lei. O direito se identifica com a lei, pois a lei é a sua expressão, entretanto, não cabe na lei. O direito se identifica com a força, pois a força é o seu sustentáculo, porém, transcende a mesma força. Nesse sentido, para que a força e a lei tenham ou ganhem estatuto e dignidade de direito, precisam pugnar pela justiça. Em outros termos, podemos aqui definir o direito, e o direito é definido mesmo assim por vários jurisconsultos, doutrinadores do direito, como sendo, por um lado, a normas agendi e, por outro lado, a facultas agendi. Normas agendi como um padrão de conduta, ou então um conjunto de princípios normativos que determinam, prevê e, essencialmente, estatuem consequências para os que violam as normas jurídicas. Nesse sentido, para alguns, ou para facilitarmos a nossa compreensão, é fundamental dizermos aqui que esse é o lado famigerado de direito objetivo. E no outro polo temos aqui o direito como facultas, ou então a faculdade. Esta faculdade é reconhecida aos sujeitos de direito pela ordem jurídica no sentido de fazerem valer as suas posições jurídicas, ou melhor, esta faculdade é reconhecida aos particulares para exigirem de outras, ou mesmo do Estado, uma conduta, para observar uma conduta ou então evitar uma determinada conduta. Pode ser positiva como pode ser negativa. Então está claro até aqui, pessoal, que definimos o direito, embora de maneira a gatos brazos, mas é fundamental dizermos que é sempre importante em qualquer tema
abordar as situações ligadas a um determinado tema antes definindo-o. Razão pela qual fizemos este introito quase alongado, mas que serve de suporte para nos levar àquilo que é o essencial, a pergunta, afinal de contas: por que estudar o direito em Angola? Por que estudar o direito no AMBO de modo concreto ou então em particular? Aqui é fundamental que nos entendamos bem, porque quando fazemos este questionamento, estamos a querer saber, não queremos saber, por exemplo, por que fazer o direito em Angola ou no AMBO e não em outro local. Não é isto. O que nós queremos saber é por que estudamos o direito como um fenômeno social e jurídico. Por que se deve estudar o direito? Por que as pessoas dentro da sociedade devem decidir, por exemplo, cursar o direito? E aqui, conforme nós começamos, estávamos a dizer que a resposta nunca será unânime, pelo que vai variando sempre de pessoa a pessoa, ou então de estudante a estudante, de profissional a profissional do direito. Mas aqui, pelo menos, gostaríamos de apresentar as possíveis motivações de estudar o direito. A primeira motivação pode ser, ou a primeira motivação é a motivação pecuniária. Muita gente estuda o direito porque pensa que o direito lhe proporciona as maiores possibilidades para conseguir vencer na vida, para conseguir, por exemplo, ter dinheiro em termos mais baratos possíveis. Então, nesse sentido, estamos a dizer que o direito estuda-se porque acha-se que é um curso de classe, acha-se que é um curso que pode proporcionar a melhor das vidas possíveis cá, por exemplo, no nosso país, de modo particular na nossa província, o AMBO. Essa é a primeira motivação que está ligada, por exemplo, ao pessoal que está cursando Direito. Temos também uma outra possível motivação que poderia se subordinar, sobretudo, à questão, por exemplo, de puro narcisismo. Quando falamos assim pode soar estranho, mas sabemos que o curso de Direito, como é entendido na nossa realidade como um curso de status, como um curso, por exemplo, um curso de classe, muita gente estuda o direito por vezes para impressionar, para exibir os códigos, para exibir os conhecimentos que vai adquirindo durante a formação. Isso porque acontece em determinadas ocasiões em que a pessoa, as suas motivações estão longe de serem, por exemplo, pecuniárias, porque é a pessoa que mais ou menos está abastada. Razão pela qual, por vezes, o que quer é apenas impressionar, por vezes o que quer é encantar os seus congêneres, os seus parceiros sociais, os seus vizinhos, os seus conhecidos, de que ele estuda o curso de momento. Ou então estuda o curso mais procurado, o curso que proporciona exatamente o poder em relação aos outros. Normalmente fala-se que os juristas são orgulhosos porque acham-se saberem tudo, orgulhosos porque pensam que o curso de Direito por si só basta para resolver todos os problemas e por isso em todos os problemas no nosso país, em todos os problemas nas nossas comunidades, por exemplo, cá no AMBO, está sempre lá um jurista. Então, essa motivação também está ligada ao curso de Direito. Por outro lado, podemos aqui indicar a mera ocasião. Por que é que nós falamos de mera ocasião? Mera ocasião porque existem pessoas que acabam fazendo o curso de Direito simplesmente porque não há outro a fazer e acabam fazendo o curso de Direito. E a sua motivação aqui deve ser estudada e deve ser analisada e chegarmos à conclusão de que realmente esta está ligada à simples ocasião. Ocasião porque não há curso que ele cria. Imaginemos, por exemplo, uma pessoa, falemos aqui, por exemplo, do Instituto Politécnico Católico do AMBO, que é o SPOC.
A pessoa é vocacionada, por exemplo, a estudar numa faculdade ou então num instituto como aquele. Entretanto, não encontra o curso que deseja, mas não quer mais cursar num outro instituto. Acaba então escolhendo, por exemplo, o direito como uma das possíveis soluções para colmatar aquela vagatura do curso que ele cria, porque normalmente isso está ligado, por exemplo, à eleição da faculdade que nós, por exemplo, queremos lá estudar. Então, essas tentativas de respostas estão exatamente ligadas àquilo que motiva as pessoas a estudarem o direito. O que motiva muitos jovens, o que motiva muita gente a ir pelo curso do direito. Ou porque procura pelo dinheiro, ou porque procura impressionar, ou porque está ali por uma mera ocasião. Essa é a primeira impressão que nos parece. Mas então, por que estudar o direito de maneira mais profunda, de maneira, digamos assim, um pouquinho mais séria, um pouquinho mais refletida, um pouquinho mais sedimentada? Por que estudar o direito? A resposta continuará sempre a ser individual, mas a resposta de qualquer um que esteja consciente do porquê que está a fazer o direito deve ir para aquilo que vamos enunciar aqui e agora. Quando começamos, fizemos uma correlação entre o direito e a justiça. Quando fazemos essa questão é para fazermos perceber que o direito tem especiais atinências com justiça. E uma das coisas fundamentais que devem servir de suporte ou de motivação às pessoas para cursarem o direito deve ser exatamente a realização da justiça. Porque o direito aqui é entendido como um instrumento. Se entendermos o direito como um instrumento, teremos esta oportunidade de percebermos que as nossas motivações, por mais que estejam ligadas aos pressupostos que nós iniciamos anteriormente, é fundamental, por exemplo, dizermos que a motivação mais forte deve ser a realização da justiça. É diferente, por exemplo, daquele que faz também o curso de Direito por mera vingança ou tentativa de vingança, porque sofreu em determinado momento e em determinada ocasião, em determinado lugar, alguma coisa que ele considera injusta e por isso mesmo vai entrar no curso de Direito para que consiga ser ou magistrado do Ministério Público ou magistrado da Magistratura Superior ou então advogado. Mas esses vingativos normalmente vão para o lado ou para o Ministério Público ou então para a Magistratura Judicial, porque é ali onde é a ocasião de se vingar. De se vingarem de quem? Não mais daquele que lhe fez alguma coisa, mas sobretudo se vingar daqueles que cometerem a mesma situação de que sofreram. Nesse sentido, por exemplo, está afastada esta ideia. Diríamos que é uma motivação doentia e normalmente também põe em xeque a dignidade do próprio curso de Direito, que é um curso nobre, que é um curso antigo, que é um curso que conferiu desde os tempos antanhos uma boa vida para as sociedades. Então, por que nós entendemos aqui o direito como um instrumento? O direito deve ser entendido como um instrumento na medida e na proporção de que o direito não é o fim em si mesmo. O direito é o meio pelo qual nós atingimos aquilo que é o fim. E o fim é a justiça. E a justiça nos leva à paz. E a paz nos leva à segurança. Nesse sentido, precisamos entender que é fundamental estudarmos o direito para facilitarmos a vida também em sociedade. Não devemos estudar o direito ou não se deve estudar o direito sob circunstância nenhuma para dificultar a vida. Porque afinal de contas, o direito em suas origens denotou-se que está ligado, por exemplo, à facilitação da vida em sociedade. Então, respondendo um pouquinho mais de maneira objetiva, diríamos aqui dizer que
estudar o direito, ou deve-se estudar o direito de modo concreto aqui no AMBO, porque assim a sociedade o exige. Se a sociedade exige, o jurista ou então o estudante de direito deve corresponder estudando bem o direito. Estudar bem o direito é conceber que o direito está ao serviço das pessoas. O direito serve, ou o direito como um sistema normativo, serve exatamente para proteger os interesses mais cimeiros que uma sociedade tem. Nesse sentido, fica evidente que para a questão dos direitos humanos, para a questão da promoção da dignidade da pessoa humana, para a questão, por exemplo, do bem comum, para questões de estabilidade e justiça social em si, é fundamental estudarmos o direito nas suas variadas dimensões. Estamos a responder à pergunta de maneira direta, mas ressalvando sempre aquela possibilidade de cada um ter a sua resposta particular de por que deve estudar o direito, porque se deve escolher o direito. Agora, vamos tornar a questão um pouquinho mais pessoal, vamos tornar a questão um pouquinho mais subjetiva, porque realmente você, nosso visualizador, nosso seguidor, deve escolher o curso de Direito. Escolha o curso de Direito não para se vingar, não para se exibir, não por mera ocasião, não por dinheiro pura e simplesmente, mas sobretudo porque o direito é uma ocasião, é uma oportunidade que tu tens para servires melhor a tua sociedade, para servires melhor o teu país, para servires melhor o mundo, porque o mundo realmente precisa e há realmente a crise de estudiosos honestos de direito. Porque o que nós pensamos aqui, vamos ao direito e realmente no curso de direito gasta-se bastante. E é comum, por exemplo, o ditado segundo o qual para se fazer bem o direito é fundamental ter em conta duas coisas: ter dinheiro e ter tempo. Ter dinheiro para comprar os materiais didáticos, científicos e acadêmicos e tempo para ler esses mesmos materiais. Mas atenção, não podemos olhar apenas para o lado do dinheiro. Por exemplo, estamos a dizer que o curso de Direito gasta mesmo e gasta muito. Na verdade, no fim de tudo, é preciso que haja alguma recompensa. Aliás, é comum, por exemplo, e a filosofia mestra nisto quando diz que primum é viver, dende filosofar. Ou melhor, primeiro é viver, primeiro é comer, primeiro é ganhar dinheiro e depois trabalhar. Mas atenção, o trabalho tem um caráter pessoal que está ligado à nossa dignidade, tem um caráter objetivo que está ligado, por exemplo, à proporção de melhores condições ao próximo. Nesse sentido, devemos ir para o curso de Direito, olhando para as valências que nos oferece, mas sobretudo que essas valências não se sobreponham àquilo que é a dignidade do próprio direito. Porque é aquilo que nós estamos a ver. Juristas, por exemplo, turistas. Jurista turista por quê? Simplesmente o que quer com direito é ganhar dinheiro. Em nenhum momento se preocupa, por exemplo, em pensar em fazer justiça. Diante da injustiça, o jurista se cala. Diante, por exemplo, de uma controvérsia que carece ou reclama uma solução jurídica, simplesmente porque não há dinheiro, ali o jurista se cala. Não devemos conceder o direito nesse sentido. Mas uma vez repetimos, o direito deve ser entendido como ocasião, como oportunidade, como instrumento, como veículo da realização da justiça. A justiça precisa do direito. E direito, para ser realmente direito, precisa da justiça. Quando estivermos a viver justamente, nós viveremos em paz. Quando estivermos a viver em paz,
nós viveremos de modo seguro. O direito tem o seu contributo na sociedade. E aqui recomendo, por exemplo, ao nosso seguidor que entre em contato com o livro de Francisco Carneiro, onde ele diz, cujo título é Como Nasce o Direito. Nós saberemos exatamente que por vezes os estudantes, por vezes os peritos de direito desvirtuam aquilo que é realmente o direito. Recomendamos aqui o livro cujo autor me escapa, mas fica o título, por exemplo, que diz, o título é o seguinte: Como os advogados salvaram o mundo. Quando estamos a falar de advogados, quando estamos a falar de causídicos, estamos exatamente a falar do curso de Direito. Porque se é advogado por mercê e pela força do direito. Conforme íamos dizendo, e em jeito de conclusão, então fica a nossa recomendação, fica aquilo que é o nosso entendimento acerca de por que se deve estudar o direito. Depois da nossa longa introdução e abordagem, chegamos então ao fim, recomendando apenas o seguinte: a justiça em Angola, a justiça no Ambo, precisa e reclama pelos peritos comprometidos para administrar. Portanto, tu, estudante de direito, tu, jurista, és chamado a dar o seu contributo no alcance, no favorecimento da sociedade a viver sempre e sempre cada vez mais bem e melhor. Muito obrigado.